O meu nome é André Ventinhas, espero que se encontrem bem e aqui neste canal fala-se de investimentos financeiros e de ativos financeiros e literacia financeira. Derivado a questões profissionais, ainda não tive tempo para começar com o capítulo 12 de Broken Money de Lyn Alden, que é o livro que temos estado a analisar, mas passei por aqui porque acho que existem situações que estão a transpirar que são demasiado evidentes para pôr em linha e também falar um pouco de prática e falar um pouco a nível de carteira de investimentos. Ray Dalio fez a sua última aparição, salvo errar, 2 ou 3 dias, num canal em que foi entrevistado cerca de 20 a 30 minutos, em que basicamente sintetizou o que se está a passar e realmente é preocupante e faz pensar naquilo que estamos a viver no momento. O problema é que as pessoas focam-se muito no terra a terra, no facto de o gasóleo já estar a 2 e tal, os preços disto e daquilo e do outro estarem a subir e depois as pessoas não se conseguem pôr um pouquinho mais por cima a ver como todo este ciclo se está a movimentar e é por isso que eu gosto muito de Ray Dalio como hedge funder e como homem que passou toda a sua vida num hedge fund chamado Bridgewater, em que tinha as mãos na massa e que basicamente teria de suster reformas e tinha de suster aquilo que era o futuro dos seus investidores. Ouvir estas pessoas falar que têm, digamos que a cabeça em cima do cepo é uma coisa, ouvir teóricos dos investimentos e das finanças é outra. E o que é que Ray Dalio nos sintetizou? Ray Dalio sintetizou o seguinte: nós estamos a passar por um período de estagnação. Isto parece um palavrão para quem não o entende, mas a estagnação tem, portanto, uma forma até muito simples de pensar e de definir, digamos assim. Nós estamos a assistir a uma queda ou uma manutenção ou um crescimento mínimo naquilo que é o produto dos países e, portanto, os países não estão a crescer quase nada e a inflação está a aumentar consecutivamente. Ora, este fenómeno da estagflação leva a que já se tenha quebrado a alavanca dos bancos centrais, em que eu já falei aqui que chegamos ao fim do ciclo, o grande ciclo de dívida está para arrebentar. Isto não há dúvida, porque houve os pequenos ciclos de dívida que foram manipulados ou com o Banco Central a baixar as taxas de juro e a dar fôlego à economia, ou com o Banco Central a levantar as taxas e fazer com que a economia arrefecesse. Ora, isto quando acontece várias vezes ao longo do tempo, mas a dívida vai consecutivamente crescendo em relação ao produto, isto chega a um ponto em que bate na parede. Não há volta a dar, os ciclos lá atrás dizem-nos isso, e qual é que é a forma mágica dos nossos bancos centrais e dos nossos governantes resolverem o problema? É printing money a rodo e depois quem aguentar a inflação aguenta, quem não aguentar, paciência. E os números da inflação depois também são os dados. Qualquer pessoa faz um cabaz de compras e mede a inflação.
Se o meu cabaz for 1 e o valor da inflação, o meu é 1, se o cabaz de quem me está a ouvir é de certo outro, o cabaz de quem me está a ouvir é outro. E por vezes depois os diferentes cabazes são, digamos que um pouco que enviesados, é o termo correto, para não nos dar a verdade dos números. A verdade dos números é que, por exemplo, eu já dei aqui, é que o azeite há uns tempos atrás encontrava-se a 4 € e hoje encontra-se a 12. E isso é um exemplo saliente. Produtos que são essenciais que estão a um preço 3 e 4 vezes mais. Isto é um fenómeno que é abrupto para qualquer família e para qualquer pessoa que viva exclusivamente dos seus rendimentos. Ora, a nível de carteira, eu não faço aqui aconselhamento financeiro, digo apenas aquilo que faço para mim. Eu continuo exposto no mercado, porque tenho uma regra de John Bogle que mais vale estar no mercado do que estar fora dele. Tenho cerca de, tenho cerca de 20% em cash, portanto, preparado para se houver alguma turbulência, alguma ação que ache pertinente, como foi o caso da Microsoft quando teve uma grande baixa, e outro tipo de ações, eu entro, aproveito estes tempos de entrada para quando há uma baixa abrupta de uma empresa que eu acho que vai estar aí para ficar. E, portanto, estou diversificado a nível de várias geografias, estou com ETFs de várias geografias, estou com ETFs também portanto, o Standard & Poor's é sem dúvida, continua a ser o índice de maior efeito a nível mundial, mas tenho as melhores europeias, as asiáticas, reforcei a minha posição na própria China e tenho, digamos que um ETF, vários ETFs que me diversificam a carteira, até porque com a inteligência artificial nós não saberemos e não sabemos ainda quais são os cavalos que vão chegar na frente. Há muito investimento em inteligência artificial, mas tal como tivemos a crise das .com em 2000, há quem dê uma probabilidade, não existem certezas, apenas probabilidades. Aqui lamento desapontar-vos, mas há quem tenha, quem esteja virado para que existam probabilidades de haver uma bolha nas tech e sobretudo na inteligência artificial. Ora, se uma pessoa tiver um ETF, que são várias empresas com pequenas percentagens cada empresa, mesmo que esse rombo se deia, vai haver os tais 2 ou 3 cavalos que vão descolar e as empresas que caiam, mesmo que o ETF perca valor, não vai ser o mesmo valor se nós só tivermos expostos à empresa A, à empresa B ou à empresa C. O fenómeno da estagflação, também digo-vos já que é um fenómeno adverso a quem segura títulos do Tesouro. E os títulos do Tesouro neste momento estão a ser até evitados por muitos investidores, porque podemos nos situar numa versão cash is king ou cash is trash. E neste caso eu estou mais virado para aquilo que Ray Dalio nos diz, cash is trash. Portanto, se nós estamos a segurar um título do Tesouro a 1% a 2% e a inflação tem perspectivas de crescer 3% a 4% a 5% ou até talvez mais por cento, nós estamos a segurar dívida dos Estados soberanos e estamos a perder dinheiro pelo facto de estar a segurar essa dívida.
Já basta os impostos que pagamos, do que ainda por cima estarmos a pagar mais um imposto escondido aos Estados soberanos, ao estarmos a segurar certificados de aforro. Era isto que tinha para vós. Comecem de uma vez por todas a entender os mínimos essenciais de literacia financeira, porque vem aí algo que pode transpirar que não é muito agradável, e esse algo, para quem anda no terreno e quem vive único e exclusivamente dos seus rendimentos e não faz uma simples poupança de 50 ou 100 euros mensalmente, um sacrifício para que poupe alguma coisa e comece a entender de literacia financeira, as coisas ficam ainda mais complicadas, porque a inflação aí rói completamente tudo, os preços sobem, as prestações também sobem, elas só são aliviadas já depois, mas quando elas são aliviadas é porque já chegamos a um estado em que quem vive dos seus rendimentos já não aguenta mais. Era isto que tinha para vocês. De qualquer forma, é muito mais aquilo que não sei do que o que sei. Essa é a máxima que mantenho, e isto não passa de uma simples opinião, não é aconselhamento, e portanto cultivem-se, leiam, estudem e comecem também, apesar de por vezes ser difícil de começar, a aprender um pouquinho da arte da literacia financeira. Não é apenas números, é uma arte, é algo que tem de se perceber como funcionam os ciclos e que nós temos de os acompanhar e por vezes nos abstrair um pouco daquilo que anda a barafustar para o chão e levantarmos um pouco mais. E a Rei Dalio, aliás, refere que as 5 forças que normalmente fazem desencadear algo anómalo são elas o conflito entre países internamente, esquerdas e direitas, é os conflitos geopolíticos entre vários países que têm de tomar posições diferentes consoante o jogo geopolítico e geoestratégico do globo se esteja portanto, dar no dia a dia. É o fim do grande ciclo de dívida, que é o que está a acontecer. Os bancos centrais estão com baratas tontas sem saberem aquilo que hão de fazer, se baixam taxas, se sobem taxas. Por qualquer mexida para cima ou para baixo pode ter um grande efeito sobre aquilo que já está a acontecer e depois ainda transpirará mais. É também fenómenos como pandemias, catástrofes e outros fenómenos da natureza que nós estamos a assistir todos os dias. E por último é a disrupção tecnológica. Normalmente são estes 5 fatores que levam a que haja uma disrupção. E neste momento nós temos os 5 fatores em cima da mesa. Portanto, meus amigos, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Estou-vos apenas a dar uma informação mecânica de como funcionam estas coisas. Agora cabe-vos a vós a tomar essa decisão e começarem-se a preocupar um pouco mais com o vosso futuro, com o futuro dos vossos filhos, dos vossos netos e das próximas gerações. Até à próxima, espero que cliquem no like, apesar de serem um pouco contagiosos
primeiro, é um pouco de contagioso ouvir até ao fim e acredito que não seja fácil. E depois a partilha também agradeceria, porque este canal não tem qualquer tipo de objetivo de ganhar seja o que for, a não ser o gosto próprio que o autor tem por vos transmitir estas opiniões e aquilo que os grandes players dos mercados e aqueles que têm a garganta no cepo estão a fazer. Até à próxima, então.